Centro de Engenharia da Plasticultura apresenta AgroPlast Talk, o podcast que traz a ciência por trás da inovação que está transformando o campo. Oi, pessoal, bem-vindos ao AgroPlast Talk, o podcast do CEP, o Centro de Engenharia de Plasticultura. Aqui a gente fala de inovação, tecnologia e sustentabilidade no agro. Hoje a gente tem presenças ilustres, os donos do CEP, os responsáveis por fazer toda a gestão do nosso Centro de Engenharia de Plasticultura. Bem-vindos, Ana, bem-vindo, Caio, muito obrigada. Muito bom a gente estar aqui para falar um pouquinho, né, do CEP, de como foi estruturado, de como essa ideia começou, né, como isso tudo se linka aos projetos que a gente tem ouvido falar aqui nos nossos episódios. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Ana, pode começar. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Paiva, eu sou engenheira química, eu fiz mestrado em materiais com ênfase em polímero. Eu trabalho na Braskem desde 2006 e desde 2013 eu trabalho com desenvolvimento de mercado com foco no agronegócio. Bom, para mim também é um prazer enorme participar, fico agradecido pelo convite. Meu nome é Caio Gomide Ottoni, eu fiz graduação em Engenharia de Alimentos e trabalhava na área de embalagens de alimentos, o que me despertou interesse pela área de materiais. Então, fui fazer doutorado na área de Engenharia de Materiais, focado em polímeros. Também continuei seguindo a rota acadêmica, fui professor na Universidade Federal de São Carlos e hoje estou na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde eu sou professor de Química de Polímeros, né, no Estudo de Química. Então, a gente trabalha bastante na área de materiais, com foco nos materiais poliméricos, e as aplicações são diversas, dentre elas as agronômicas, e acho que é por isso que a gente está aqui tentando contribuir. Exatamente. Tem um ponto aqui, o Caio é o diretor do CEP e a Ana a vice-diretora do CEP, né? Sabe o que eu queria que vocês contassem, assim, como que a trajetória sua na Braskem, sua na academia, levou vocês até o CEP? Acho que vale a pena a Ana começar a comentar, porque foi da onde veio a ideia. O CEP é uma ideia antiga. Então, na Braskem, a gente trabalha desenvolvimento de mercado para vários setores da economia, mas no agronegócio, o que a gente percebeu? Que os testes de campo precisavam ser conduzidos por uma instituição de pesquisa ou por uma universidade que tivesse credibilidade para que a gente pudesse levar esse resultado, né, o resultado dessa pesquisa para o produtor e isso pudesse ser implementado no campo. E a gente fazia, cada projeto, a gente buscava uma instituição de pesquisa diferente para poder conduzir esses testes de campo. E aí a gente brincava, nós estamos gastando muita hora de advogado para poder negociar esses contratos com as diversas instituições de pesquisa e com as universidades, ao invés de gastar tempo com pesquisa. E foi aí, num bate-papo, o Blisca comentou que a FAPESP tinha esse modelo de centro de pesquisa com a iniciativa privada em diversos assuntos, e aí eu visitei alguns, eu achei que fazia sentido porque a gente queria, ou seja, criar um centro de pesquisa e ali dentro, esse centro se dedicar a projetos em diversas áreas diferentes da plasticultura, né, que é o uso do plástico no agronegócio. E aí eu concluí que aquela poderia ser uma forma mais inteligente, né, de diminuir o tempo de advogado e aumentar o tempo de pesquisadores. Então nós começamos a conversar em 2017 sobre o CEP. Em 2019, a gente fechou com a FAPESP um acordo com a intenção de criação do centro de pesquisa. Foi publicado o edital, selecionamos a proposta que foi liderada pela Unicamp. E em fevereiro de 2023, efetivamente, o CEP começou a funcionar e os primeiros grupos, as primeiras pesquisas foram iniciadas. Ah, legal. Então, estamos fazendo 3 anos de CEP, né? Exatamente. 3 anos de CEP agora em fevereiro. Muito bom. E você, Caio, como que a sua trajetória profissional te levou até o CEP? O CEP eu já cheguei no momento mais maduro do centro, né? Então eu me escoro sobre ombros de gigantes. Então eles conceberam o centro e para mim foi uma herança muito feliz, né? Quando eu fiz uma transição de carreira e vim para a Unicamp, tinha essa oportunidade. Ela era liderada pela professora, internamente pela professora Thelma Franco. E aí a gente fez essa transição. E eu tenho sido muito feliz, né, em atuar neste que eu vejo como um fórum, né? Como a Ana falou, de trazer eficiência, né, para as pesquisas, no sentido de catalisar avanços, né? Então eu vejo que o CEP ele é um fórum onde a gente consegue congregar diferentes competências, diferentes culturas, diferentes materiais
em prol de um objetivo comum que é gerar valor para a cadeia. Ah, muito legal. Então, o CEP tem 3 anos, desde fevereiro de 23. Você assume a diretoria em agosto de 25 e a Ana assume a vice-diretoria novamente em outubro de 25. Então, desde então, a gente está com essa nova versão do CEP. Muito É legal. isso. Tenho acompanhado bem de perto, é muito, muito gostoso, né? Sou suspeita. E a gente tem falado aqui no CEP sobre outros projetos, então a gente já divulgou o episódio de tilapicultura, o de citricultura, a gente vai falar sobre todos os projetos, né? A ideia é que a gente comunique o que a gente está fazendo no CEP. E olhando os projetos, o que vocês enxergam hoje? Qual que é a missão do CEP? Né? O papel principal, a visão estratégica, é o objetivo da gente continuar fazendo esse centro acontecer. Então, o CEP foi concebido com uma visão de curto e uma de longo prazo. A de longo prazo é que, findados os 10 anos de sua fundação, a gente quer ser reconhecido internacionalmente como um centro de referência, justamente na aplicação responsável do plástico na agricultura. E no curto prazo é traduzir o que a gente pesquisa dentro das universidades e dos institutos de pesquisa em valor para o mercado e para o produtor. Então, se o CEP atingir esses objetivos no curto e no longo prazo, os objetivos estão plenamente satisfeitos, pelo menos do ponto de vista da academia. Ah, legal. E você, Ana, do seu ponto de vista, aí qual que é a missão, a visão estratégica do CEP? É isso que o Caio colocou, eu só complementaria que, do ponto de vista da empresa, né, além de todo o desenvolvimento científico e levar valor para o produtor, as aplicações, as soluções de plástico que são desenvolvidas no CEP, tem que ter um potencial para que sejam comercializadas depois. Então, o objetivo do CEP é trabalhar no desenvolvimento de soluções plásticas para resolver dores do produtor, que sejam viáveis, que atendam tecnicamente, enderecem os problemas do campo e do produtor, que tenham viabilidade econômica, ou seja, ela tem que parar de pé e que tenham potencial de ser comercializada no mercado. Sim, então atendendo dores do mercado com respostas da pesquisa, né? Eu Exatamente. acho que A base de tudo é a pesquisa pesquisa. científica, né? Uhum. Então, acho que uma coisa que é muito valorizada e que a gente dá muita importância dentro do CEP é que essas pesquisas sejam feitas com um rigor científico, de acordo com metodologias científicas e técnicas, para que se crie uma base sólida e robusta e que tenha credibilidade no mercado. Os centros de pesquisa, né, eles têm muito esse objetivo de fazer com que a academia se aproxime cada vez mais do mercado, né, trazendo não só, a gente está falando aqui do setor agro, mas de forma geral que se aproxime das necessidades de cada setor, né, de trazendo ferramentas, respostas para isso, unindo os dois trabalhos, né, não que a gente até comentou em outros episódios, né, como a pesquisa ela não pode ser feita só por fazer e engavetada, porque isso também minimiza o trabalho do pesquisador, mas de estar muito perto das necessidades reais, né? Então, os centros de engenharia, de forma geral, eles têm esse objetivo. Sim. Igual a Ana comentou, pesquisa com rigor, qualidade, é o que diferencia para o agro, principalmente quando a gente vai com um produto para o mercado, né? A gente vê no nosso trabalho do dia a dia. E o que vocês enxergam, assim, vou direcionar para você, Caio, a pergunta, dos outros centros de engenharia, o que o CEP tem de diferente? Eu acho que é a pesquisa direcionada a soluções reais, né? Soluções que de fato são encontradas no mundo lá fora, na verdade as dores que são faceadas no mundo lá fora, e que a gente tem soluções potenciais na academia, só que tem um gap que é difícil de ser conectado, né, entre a pesquisa básica e fundamental e a resolução de problemas reais, que é justamente essa cadeia que a indústria consegue ajudar a gente a resolver e a expandir, né? Então, o que eu acho que é único do CEP é a gente estar conectando as duas pontas dessa cadeia, né? Olhando para o agricultor, para a pessoa que está no campo, conseguindo captar de trás para frente, né? Fazendo uma engenharia reversa, as dores que estão lá, desenvolver em casa as soluções, ter a capilaridade para escaloná-las, para depois
de novo, nessa ponta, conseguir beneficiá-los. Então, acho que esse é um diferencial muito grande. Não digo que os outros centros de engenharia não o tenham, mas eu acho que é um trunfo muito grande do CEP. Do CEP, né? E acho que tem um outro aspecto, Caio. Eu não conheço tantos centros de pesquisa como você conhece, mas dos que eu conheço, acho que o CEP também tem uma particularidade, que é a questão da multidisciplinaridade. Dentro do CEP, a gente tem pesquisadores desde a área de materiais para desenvolvimento de materiais e pesquisa mais de base até pesquisa mais aplicada. Esses pesquisadores, né, estão distribuídos, além da Unicamp, em diversas outras instituições, cada um trazendo a sua competência, e aí quando a gente coloca tudo junto, acho que isso faz muita diferença, né? Então, a gente tem projetos que estão saindo agora da pesquisa, saindo do Instituto de Química, né, Caio? Com desenvolvimento de materiais, a gente está agora estruturando para uma segunda fase, que é fazer um teste piloto na Unesp, lá em Registro, e depois deve ir ou para Pirassununga ou para Piracicaba para fazer o teste de campo efetivamente, ou seja, a gente tem caminhado, né, aí em todas as áreas, todos os projetos passam por processo de análise de viabilidade econômica, que tem como objetivo validar o que aquela solução vai entregar para o produtor, ou seja, ele vai ganhar produtividade, como é que o que vai ficar no bolso dele, né? Vale a pena? Para de pé? Acho que essas diversas etapas que eu comentei que esse projeto específico está passando, mostra como o nosso centro é multidisciplinar, né? Eu acho que essa, então, é mais um diferencial, Eu né? acho, sim, no meu ponto de vista, obviamente, que eu não conheço tantos centros de pesquisa como o Caio, mas dentre os que eu conheço, eu acho que a multidisciplinaridade também é um diferencial do CEP. Sim, e eu acho que esse diferencial traz um certo desafio para fazer a gestão, né? Sem dúvida Porque nenhuma. são projetos em diferentes níveis, de diferentes áreas e competências, feitas a várias mãos, né? Sim, feitas a várias mãos, então são muitos pesquisadores. Quantos são hoje, Caio? 96, 96 ao incluídos alunos e todo, bolsistas. incluindo bolsistas, pesquisadores, bolsistas e 4 pessoas administrativas, são 96 pessoas envolvidas no CEP. Então, obviamente, essa quantidade, né, importante esse número de pesquisadores que trabalham em instituições diferentes, que têm culturas diferentes, ainda a cultura da empresa, a cultura da academia, sem dúvida nenhuma, acho que essa gestão de diversas culturas e a gente trabalhar de forma alinhada e convergindo, né, para um objetivo só, isso é um desafio, né, Caio? É um desafio que agrega complexidade, eu concordo, mas ele também catapulta resultados, Sim, né? é. Então, eu acho que, partindo desse pressuposto da Ana, de que a multidisciplinaridade é um diferencial do CEP, né? Eu digo que, assim, quando a gente consegue congregar, colocar na mesma mesa, falar a mesma língua, para discutir os mesmos problemas, a competência agronômica com a competência de materiais e com tantas outras, aí um mais um fica muito maior que dois, né? Então, a gente consegue atingir resultados que, de forma independente, seriam quase que não palpáveis, né? Sim, e é um ambiente que facilita, né, com que profissionais de diferentes áreas trabalhem em conjunto, que agrega para que a gente consiga, né, ter profissionais não só agronômicos, nem só de materiais, mas a gente tem outros, né? A parte financeira, né, e tudo mais. Então, acho que isso realmente conta com um diferencial que agrega complexidade à gestão. Mas também é muito gratificante, né, Caio? Porque quando agora que a gente começa a ver os grupos, né, as pesquisas começando a entregar os primeiros resultados, ou seja, aquilo que a gente imaginou lá em 2017 agora é concreto, né? Tá ganhando, já ganhou forma, Com né? perdão do trocadilho, está se materializando. Exatamente. Então, que o CEP agora está entregando resultados. Então, apesar de todos os desafios, eu acho que quando a gente começa a colocar na balança e enxerga, né, os resultados que já estão sendo entregues, acho que os desafios ficam pequenos, né, Caio? Exatamente, e eu vejo como uma via de mão dupla, né? A gente fala muito em gerar tecnologia, em ir para o mercado, mas a gente também tem que ressaltar como que a gente, enquanto academia, se beneficia. A gente está se retroalimentando de conhecimento o tempo todo. Então, assim, a gente está formando melhor os nossos alunos, a gente está formando mão de obra mais qualificada para o mercado, né? E só aí a gente já tem um ganho duplo, né?
É muito legal. Eu acho que os desafios são gratificantes e catapultam os resultados, que foi o que você falou, né? E a Ana estava comentando, agora a gente está vendo os primeiros projetos, né, se concretizando, os primeiros resultados, talvez, né? Queria perguntar para vocês, de todos os projetos, né, que a gente tem, alguns que já estão com essa carinha aí de quase pronto para o mercado, assim, quais que vocês, ou que, enfim, já passaram alguma fase importante, porque tem alguns que são mais disruptivos, né? A Ana comentou alguns que a gente começou mais na etapa inicial. Quais que vocês destacariam? Porque compartilhe um pouco com a gente. Tem projetos que eles estão mais latentes, tem outros que demandam mais tempo, várias safras, né? Como a Ana mencionou, o rigor científico é uma coisa importante para a gente. Então a gente tem que ter reprodutibilidade ao longo de várias safras. E tem outros que são culturas mais curtas, né? Então eu destaco, por exemplo, o cultivo orgânico protegido. Né? Eu acho que essa é uma potencialidade muito grande do CEP, né? Porque quando a gente fala de mudanças climáticas e assim por diante, a gente fala em mitigação, mas a gente esquece muitas vezes de falar de adaptação, né? E eu acho que o cultivo protegido para orgânicos, né, tem uma potencialidade muito grande quando a gente protege das intempéries, quando a gente protege dos agentes deterioradores, né? A gente precisa usar menos agroquímicos e assim por diante. Então eu vejo nesse projeto uma potencialidade muito grande de resultado imediato assim, para o CEP. Sim. A gente tem um projeto que tem como objetivo modificar o filme de cobertura agrícola para ele atender, para ele resolver um problema do produtor que produz sob estufa. Então, neste caso, era necessário desenvolver um material que pudesse ser usado na formulação desse filme agrícola que vai cobrir a estufa para poder resolver o problema lá no campo. Este é um projeto disruptivo, né, que, como eu comentei anteriormente, está saindo da bancada do Instituto de Química da Unicamp, ele vai passar por uma etapa de teste piloto para validar se os resultados obtidos no laboratório atendem, né, endereçam as dores que a gente identificou no produtor, e em seguida ele vai para teste de campo em uma das estufas do CEP. Então a gente já terminou essa primeira fase de desenvolvimento do material, que é uma fase complexa, é uma fase demorada, mas que a gente já está evoluindo, né? Já estamos passando para a etapa de piloto, para validação. E eu acho importante a gente reforçar que são só 3 anos, né, que a gente tem o CEP. Para pesquisa, isso é muito pouco, Sim. né? Independente do cultivo. Sim. Queria só pegar um gancho para complementar, quando a Ana fala que a gente está desenvolvendo um material disruptivo, né, e vai testar em campo, eu acho que essa capilaridade também é um trunfo do CEP, né? Verdade. Porque a gente desenvolve ou faz um upgrade ou desenvolve um material completamente novo, né? E a gente tem aqui diferentes culturas com staff especializado, né, com know-how de causa, que vai aplicar e vai validar aquela tecnologia que a gente acabou de desenvolver para aquela aplicação final. Então esse é um trunfo grande do CEP Sim. também. Exatamente. Lembrando que a gente preconiza de forma muito responsável o uso do plástico no campo. Então a gente tem também projetos disruptivos na recuperação de todo esse plástico que a gente coloca para aumentar a produtividade, para reduzir custo. A gente tem como também, através de logística reversa, circularidade, fazer uma destinação ambientalmente amigável pós-ciclo de vida. Acho que esse é um ponto importante, desde que eu tô na Braskem e trabalho junto com a Ana, né, da questão da plasticultura, nós sempre fizemos os projetos com esse ponto de atenção, sabendo que a gente tinha ferramentas, né, que traduziam em sustentabilidade nos 3 pilares dentro do campo, né? Então, até era uma das perguntas que eu queria que a gente discutisse, como que o CEP enxerga, né, a sustentabilidade dentro dos projetos? Como que os projetos do CEP conversam com sustentabilidade? Como que vocês, como diretoria, né, pautaram isso dentro dos grupos? Desde o começo, lá quando a gente começou a discutir qual seria o objetivo do CEP, uma coisa ficou muito clara para todos, que o objetivo do CEP era desenvolver soluções plásticas para o campo, soluções que fossem inovadoras e sustentáveis. Ou seja, uma ideia, um potencial projeto, que já num primeiro momento a gente não consiga enxergar como tratar esse plástico pós-consumo, esse projeto não, essa ideia não vira projeto dentro do CEP. Um critério de corte para as ideias que a gente coloca no CEP. De fato, é uma premissa, né? Então, se não atendeu, o projeto já nasce morto. E a sustentabilidade, enquanto tripé, né? Se um faltar, todos caem, está na gênese do centro. E a gente trata a sustentabilidade de forma não subjetiva. Então, a gente gosta sempre de
tratar a sustentabilidade de uma forma quantitativa. Então, por isso, tem um workpack dentro do CEP também, que é dedicado tanto à viabilidade econômica, mas também ao cômputo desse custo ambiental. A gente só avança com o projeto se, de fato, ele gerar um impacto positivo. Eu acho que isso é muito interessante e talvez também um dos diferenciais dentro aí do que a gente comentou de áreas multidisciplinares, né? Pesquisadores de diferentes áreas trabalhando, essa capilaridade e sem preterir a questão de sustentabilidade, né? Sim. A gente tá, igual a Sim, Ana comentou, isso como um critério. Acho que vale comentar, Bia. A gente começou falando do CEP, mas hora nenhuma a gente falou o que é plasticultura, né? Então talvez valha só, assim, o que a gente aqui dentro do CEP, Centro de Engenharia de Plasticultura, o que a gente considera plasticultura? São as soluções de plástico para a produção agrícola e pecuária, ou seja, dentro da porteira. E falando de desenvolvimento sustentável, do agronegócio, né, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é sempre em 3 pilares. Eu adoro falar desse assunto, que a plasticultura, ela contribui com o desenvolvimento sustentável do agronegócio nesses 3 pilares, o social, o econômico e, obviamente, o ambiental. Por quê, né? Quando a gente fala de plasticultura, grande parte das aplicações de plástico para o agronegócio tem como objetivo aumentar a produtividade no campo. Então, se você está produzindo mais alimentos, produzindo alimentos usando menos agroquímicos, como o Caio já falou, ou seja, alimentos mais saudáveis, a gente está falando de segurança alimentar. Segurança alimentar também é desenvolvimento sustentável. Né? Quando a gente fala que a plasticultura permite uma agricultura ou uma pecuária com menor uso de insumos ou com uso mais otimizado de insumos e de recursos, como água e energia, isso também é desenvolvimento sustentável. Né? É óbvio que as questões ambientais do plástico têm que ser consideradas, e no CEP elas são consideradas e tratadas com muita seriedade, né? Como o Caio já falou, é uma premissa, mas nos outros pilares do desenvolvimento sustentável, como o econômico e social, as aplicações que a gente está trabalhando dentro do CEP também contribuem nesse sentido. Sim, acho que o Caio até tinha comentado, né, a respeito de adaptações climáticas, né, que é um tema bem latente, e as questões de, então, assim, as ferramentas da plasticultura muito bem definidas agora, esclarecidas, mas elas como ferramenta para adaptações climáticas com as questões do uso, do final de vida do uso do plástico sendo endereçadas, né, então, olhando do começo ao fim mesmo. Queria até, talvez, colocar uma redefinição, né? O que o CEP vê como visão de plasticultura? É o que a Ana falou precisamente, né? O uso de soluções plásticas agrícolas e na pecuária, né? Eu colocaria uma palavra adicional, o uso responsável. Né? Sem dúvida. E um ponto adicional também é a questão de disponibilidade de alimentos, né? No mundo com a população crescente, uma demanda cada vez maior, resiliência climática é um tema latente, né? Que a gente tem que trabalhar, e disponibilidade de alimentos que sejam sustentáveis, que sejam seguros para consumo, vem muito baseadas nessas soluções que a gente está trabalhando dentro do CEP. Sim, e quando a gente fala das ferramentas de plasticultura, né, reforçando dentro da porteira, né, que é um tema que a gente gosta muito de falar, e claro que as mais comuns que a gente acaba trabalhando ou que já estão mais difundidas são estufa, malting, silo-bolsa, mas só reforçando que irrigação, né, por gotejo, irrigação localizada por aspersão é também uma das ferramentas e que conversa bastante com essa questão de adaptações climáticas, otimização de recursos naturais como água. A gente tem falado bastante desse tema, né? Em breve esperamos ter esse tema mais forte aqui no CEP, mas eu acho que essa questão de sustentabilidade é sempre importante a gente reforçar como um dos papéis, né? Aqui no CEP. Bom, então a gente comentou um pouco de alguns projetos que já temos, eu conheço bastante, mas a gente tem um longo tempo aí pela frente, né, de pesquisa. Como que vocês, né, como diretoria, pensam em trazer novas ideias? Acabei de comentar, espero que a gente tenha em breve novos temas para falar. Como que tem sido o fomento de novas ideias, né, para dentro do pipeline do CEP? A gente está constantemente buscando novas ideias e temas alinhados à missão e aos objetivos do CEP para a gente pesquisar. Acho que o
Caio tem já alguns exemplos concretos do que a gente tem fazendo, mas acho que vale também deixar aberto para qualquer pesquisador que tenha uma atuação em algum tema relacionado à plasticultura, qualquer potencial parceiro externo ou estudante que enxergue uma oportunidade, que tenha uma ideia e que esteja alinhado com os objetivos do CEP. A gente tem o maior prazer em ouvir e analisar essa ideia. O CEP está ávido por temas que possam ser convertidos em novos projetos. Inovação na veia. Inovação na veia. Complementando o que a Ana falou, a gente tem um pipeline de busca ativa, né? Então a gente está participando de eventos que a gente considera estratégicos, está querendo ouvir a comunidade especializada em temas que a gente considera relevantes, tá? Mas também a gente tem um papel de aproximar essa comunidade do CEP, tá? Um exemplo disso foi uma série que a gente inaugurou recentemente, que é chamada CEP Talks, que é um fórum onde a gente convida especialistas da academia, do mercado, consultores, da comunidade em geral, para discutir temas que a gente, enquanto CEP, enquanto comitê, né, eu esqueci de falar, a gente atua com muito orgulho na diretoria, né, mas a gente tem um comitê executivo por trás. Né? Então a gente tem coordenadores de educação, de difusão do conhecimento, de transferência de tecnologia, tanto para dentro quanto para fora. A gente tem consultores, né, tanto da academia quanto da indústria. E de forma bastante democrática e lúcida, a gente internaliza essas propostas, essas ideias, né, digere e tenta converter em projetos que de fato tenham potencial tanto econômico, mercadológico e ambiental. Então, qualquer ator da cadeia, né? Pesquisador, produtor, aluno, bolsista, que quiser se aproximar do CEP, né? Que tenham ideias aderentes ao que a gente busca, são muito bem-vindos, né? Essa aproximação. Então, viu, pessoal? Se tiver ideias, estamos abertos. Podem trazer. sempre. Serão bem-vindas, né, Caio? Serão bem-vindas e o CEP tem toda uma estrutura, um arcabouço, tanto legal quanto funcional, para também dar uma contribuição. Então, é uma via de mão dupla. Não, exatamente. Eu acho que esse é um dos principais pontos quando a gente coloca em prática, né, pesquisa, um centro que desenvolve, de estar aberto ao que pessoas que ainda não estejam ou no mundo da Braskem ou no mundo dali da Unicamp, mas que estejam conhecendo a gente por algum meio de comunicação, né? Eu acho que aqui o nosso podcast é também uma forma da gente fazer com que as pessoas conheçam. Nossa, eu trabalho em alguma frente que pode colaborar e trazer essa ideia e a gente compartilhar, né? Aumentar realmente os nossos potenciais como pesquisa e indústria, né? Aplicada ao agro. Muito legal. Bom, eu acho que a gente endereçou basicamente tudo em relação à estrutura do CEP. O Caio acabou, né, finalizou aí com a questão de como existe essa estrutura, né? Quantos projetos a gente falou que tem hoje no pipeline do CEP? 96 pessoas trabalhando? Atualmente nós temos entre 12 e 16 projetos, depende da forma de contar, porque alguns são sobrepostos, né? Sim, são bastante, né? Muitos projetos. Sim. E atualmente a gente está avaliando a possibilidade de patentear dois projetos, né? Verdade, Então verdade. já é um exemplo de resultado entregue nesse período curto de tempo de 3 anos, né? Isso, fora todas as publicações, Sim. boletins técnicos que a gente gera também. Apresentações em congressos. Congressos, é verdade. Acho que muita coisa foi feita em 3 anos, né? Bom, eu entendi que o CEP é uma parceria entre Braskem, Unicamp e FAPESP. Comenta um pouquinho com a gente entendeu o papel da Unicamp, da pesquisa, da Braskem, como a FAPESP contribui, né, para que tudo isso realmente aconteça. A FAPESP, para quem não conhece, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela é uma autarquia, né, estadual, que opera com capital público para fomentar a pesquisa, tá? Mas qualquer pesquisa? Não. Ela acredita que o CEP tenha como reverter esse investimento em benefícios de volta para a sociedade, tá? Então, a FAPESP comprou essa ideia muito após a semeadura pela Braskem, né? E identificou que aquele seria um capital bem investido de forma responsável, e isso faz com que a gente consiga eficientizar os recursos, né, aportados no CEP. Né? Então a gente tem uma gratidão muito grande também à FAPESP por acreditar nesse projeto. Todo esse arcabouço que o CEP tem hoje em dia, ele também, a gente tem que agradecer também à FAPESP.
Até você estava falando e me lembrou aqui que a gente está falando, são só 3 anos de pesquisa e 3 anos no agro é muito pouco, né? Porque a vulnerabilidade climática, ainda que a gente estude, né, cultivo protegido, a gente está muito vulnerável a isso. E ter um fomento, né, da FAPESP, eu acho que estou investindo aqui em algo que é muito importante, ainda que não seja de tão curto prazo, né? Eu acho que isso reforça a importância da gente ter a FAPESP com a gente, né? Então, vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final em relação ao CEP, o que vocês queiram falar, para quem quer se aproximar. Pode começar, Ana. A minha mensagem é que tem sido muito gratificante, acho que a gente tem aprendido muito, né, Caio? Então, esse modelo do CEP funciona, a gente está começando a dar resultados. Eu me sinto muito realizada quando a gente faz um workshop, como a gente fez no final do ano passado com todos os pesquisadores do CEP, e a gente percebe o nível das discussões, a complexidade e o engajamento das pessoas. Então, trabalhar com plasticultura é muito legal, porque você enxerga propósito nesse trabalho, mesmo que seja assim, a gente está contribuindo com a sociedade, é claro, né, um pouquinho, mas cada um fizer a sua parte, a gente faz a diferença. Então, eu gosto muito de trabalhar com plasticultura, né, Bia? Eu sempre falo isso. E trabalhar plasticultura nessa estrutura do CEP, da forma como a gente vem combinando a pesquisa, a indústria, o produtor rural, eu tenho aprendido muito e eu acredito que é um modelo vencedor. Muito legal. Você estava falando, e antes de você falar, né, Bia? Eu sempre falo isso, eu ia falar assim, você sempre fala isso. Eu sempre falo isso. É muito legal, porque reforça, né, e é consistente mesmo o seu brilho aí pelo tema. Você, Caio, que mensagem você deixa sobre o CEP? Eu acho que essa interação ela está bem estabelecida, né? A universidade ela precisa da indústria para inovar, a indústria ela precisa da universidade para inovar e o CEP está aí para isso, né? E o CEP precisa da comunidade, né? Então, se você tem uma dor real, porque a gente não quer inventar problemas para serem resolvidos, a gente quer ter problemas reais onde a gente consiga atuar. Então, se você tem um problema, o CEP está à sua disposição. Se você tem uma ideia, o CEP também está à disposição para te ouvir e te ajudar, né? Então, dentro das nossas premissas de extrapolar a plasticultura atual para uma plasticultura moderna e cada vez mais responsável, a gente tem todo o arcabouço para atuar em sinergia. Perfeito. E só uma última pergunta, Ana, é sua primeira vez fazendo parte da diretoria de um centro de pesquisa? Sim. Sua primeira vez? Primeira vez. Nem parece. Então, fazendo com maestria, pouco tempo, bastante conteúdo, parabéns. Eu fico muito orgulhosa de fazer parte com vocês. Obrigada. E é isso. Muito obrigada. Espero que a gente faça uma outra rodada com mais resultados, mais novidades para a gente trazer aqui, né, sobre o CEP. E é isso, até a próxima. Bom, gente, mais um episódio chegou ao fim. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas páginas Spotify, YouTube, LinkedIn e Instagram. É muito importante e compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima. Tchau! Você ouviu o AgroPlast Talk, uma produção do Centro de Engenharia da Plasticultura, com apoio da FAPESP, Braskem e Unicamp.